Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós nem íamos entrar na polêmica do STF agora como um todo, mas acontece que os fatos estão se somando de uma forma que fica muito difícil a gente não comentar nada, né? Primeiro teve a questão, na verdade isso já vem de anos acontecendo uma certa desconfiança a respeito da liberdade de expressão e são práticas que evoluem gradualmente, mas ultimamente nós temos vivido um momento de muita densidade disso. Primeiro a questão do Danilo Gentili. Cara, um comediante, líder em audiência, tem o carinho do público, foi condenado à prisão por simplesmente zoar a Maria do Rosário, que é uma deputada que mobilizou a Câmara dos Deputados para fazer censura ao comediante, já não sendo a primeira vez que acontece, também aconteceu com outros comediantes, mas nenhum caso tão extremo quanto o do Danilo, que foi condenado à cadeia. O cara falaram, olha, você está preso por ter zoado uma deputada. Como se a moral dos deputados fosse libado no Brasil, anões do orçamento, privataria, mensalão, petrolão, dólar na cueca. Se tem uma coisa que o brasileiro não faz é respeitar deputado, e então eu vejo como muito pouco compreensível todo mundo falar dos deputados nas redes sociais. E um comediante que faz zoação de todos os tipos de político, que faz zoação de todos os partidos, todos os lados da história, ser punido por um negócio desses, né? Então já nos chocou bastante e fez com que nós, inclusive, divulgássemos o trabalho que nós estamos fazendo em parceria com o Danilo, que já vem juntando uma documentação de anos a respeito da censura e da liberdade de expressão, com o Brasil Paralelo, que também é essa produtora independente, que é a única que aceitou divulgar esse material que ele vem coletando há anos, tá? Logo em seguida também veio o caso do Arthur Duval, do Mamãe Falei, ser condenado por uma multa de R$110 mil por ter falado mal do Marcelo Freixo. E agora uma explosão muito grande nas redes sociais foi que o próprio STF condenou a revista Cruzoé, censurou a revista Cruzoé em função de um caso do Dias Toffoli. A análise do caso, para quem quer acompanhar, eu recomendo a do Leandro Ruschel, que fez uma análise a respeito disso, e está aqui no YouTube dele, se vocês procurarem o canal do Leandro, é uma análise bem mais completa, a melhor que eu achei até agora a respeito do caso. E o Leandro comenta lá que talvez esse seja o momento, de fato o momento, mais perigoso para o Estado de Direito desde que a Dilma tentou declarar estado de emergência, estado de sítio junto com o Exército. Só que daquela vez o Exército tinha se negado e dessa vez o STF conseguiu a censura da revista, que denunciou o próprio chefe do STF, o Dias Toffoli. Então, é um resultado muito estranho, e um dos motivos que nós não iríamos falar, a gente conversou a respeito disso aqui, é qual é o resultado desse tipo de censura, essas punições, essas multas exorbitantes de mais de R$100 mil, é o medo. O resultado é um medo, né? E nós, quando temos que falar disso, nos olhamos aqui dentro e falamos, e agora? De um lado, a missão de não se calar, não desistir, enfrentar esses caras. De outro lado, o medo de perder a sustentabilidade do canal, perder a viabilidade do canal, da empresa Brasil Paralelo, o dinheiro dos membros que nos apoiam, que assinam, que fazem parte das aulas, que financiam o nosso trabalho, que é o único dinheiro que a gente tem, por besteira, por censura desses caras. E aí, qual é o benefício de falar mal agora e perder a sustentabilidade do trabalho? Mas mesmo vindo esse medo, a gente resolveu enfrentar e também tocar no assunto, porque o que está acontecendo é um verdadeiro absurdo. Afinal de contas, eu faço uma pergunta para você se questionar em casa. Você confia nos políticos? Você confia no STF? Confia cegamente para que uma revista o acuse de corrupção e ele proíba a revista de falar a respeito disso? Ele proíba a revista de tocar no nome dele? Ele proíba a revista de fazer essa acusação? Você prefere que a coisa ande e seja investigada e que todo mundo tenha liberdade de expressão? Ou você prefere que o próprio investigado mande calar a boca daqueles que estão o investigando? Olha só o que está acontecendo. O STF, a suprema autoridade no Poder Judiciário, ela não está investigando quem foi denunciado. Ela está investigando aqueles que estão denunciando que as pessoas têm que ser investigadas. Isso é um assunto muito grave. Isso com certeza não é o que a gente espera da justiça, que é talvez o patamar mais nobre. Se a gente abstrair o porquê que o Poder Judiciário existe, nós temos que chegar na justiça. Isso não tem nada a ver com justiça. É perigosíssimo. Gera medo nas pessoas de falar, gera medo nas pessoas de investigar, tira as amarras do que o Poder Judiciário pode fazer. E isso é um caso que certamente
nos preocupa muito e rompeu todos os limites de condenar a liberdade de expressão, rompeu todos os limites de nos condenar a ter uma opinião que agrade os políticos. Eu já coloco aqui, nos juntamos à posição do Leandro Ruschel, que, repito, explicou o caso, tem explicado o caso e acompanhado no canal dele aqui no YouTube, no Twitter, que nós não somos a favor disso, nós não somos a favor também de defender esse tipo de coisa, nós execramos essa postura do STF, nós execramos essa postura pelo aquele que deveria investigar as denúncias e não punir os denunciantes, e acho lamentável que isso esteja acontecendo. Nós não confiamos em políticos, nós não confiamos em autarquias, nós não confiamos em pessoas que foram nomeadas, que foram advogadas de partido, nós não confiamos em vocês. E por não confiar, nós temos que ter o direito de assistir o debate público, denunciando, investigando, questionando, porque a gente quer estar melhor esclarecido nessa história e não quer correr o risco de que por um motivo não conhecido alguma coisa seja censurada. Talvez o intuito seja só punir uma informação falsa, mas certamente a maneira de punir a informação não é proibir o debate sobre ela. Certamente haveriam outras formas de aquele que está sendo lesado e difamado dar prosseguimento nessa história e não impedir um veículo de comunicação de divulgar. Porque quem é que está julgando isso, né? Quem é que julga se o que a Cruzoé está falando é verdade? Quem é que julga se o que o denunciante está falando é verdade? O tribunal? O próprio STF? Então deixa eu ver se eu entendi. Um veículo de comunicação denuncia o presidente da instituição com maior autoridade no poder judiciário e esse cara instala um inquérito fazendo uso do poder dele para proibir esse veículo de comunicação de falar mal dele. Que absurdo é esse? Que conflito de interesse gigantesco é esse? Qualquer empresa saberia que isso é um conflito de interesse inadmissível. E por que o Estado está se sujeitando a isso? A frase do Watchman, né? Who watches the watchman? Quem vigia os vigilantes? Porque a gente precisa de alguma segurança que essa instituição não está fazendo abuso de poder em nome da própria proteção. Então acho importante que nós estejamos conectados nessa defesa da liberdade e por isso a importância também de canais independentes, como nós somos aqui no Brasil Paralelo, que só contamos com o dinheiro dos membros, só contamos com o apoio daqueles que acessam nosso conteúdo completo e com isso ajudam a financiar não só esses vídeos que estão aqui, todos aqueles documentários que vocês já assistiram e que gostaram e que viralizaram, porque de forma independente nós não temos amarra com partido, com instituições, com empresas, com nada. A nossa amarra é com a verdade, em buscar a verdade e entregar ela com o máximo de transparência para vocês, sem sonegar informação, sem sonegar documentos, sem fazer nada disso. Então espero das instituições que deveriam zelar pelo Estado no Brasil que façam a mesma coisa, porque se nós não confiamos nos agentes políticos, se eu e você não confiamos nos deputados, não confiamos nos representantes das autarquias, nem das instituições, não há motivo para estarmos confiando no bom uso dessa instituição. Então eu espero que o motivo de terem denunciado a Cruzoé seja honesto, seja o motivo de que essa informação é falsa e que ela prejudica o entendimento. Mas certamente, mesmo o motivo sendo honesto, discordo integralmente da posição e da condenação de censura, pois não é dessa forma que deveria ser feito. Todo o STF é financiado com o nosso dinheiro, o meu e o seu, assim como todos os outros poderes, assim como tudo que faz parte do governo. E é compulsório, eles nos obrigam a pagar os impostos para que eles sejam sustentados como uma elite, como uma corte. Então não vamos perder isso de vista na hora de cobrá-los em transparência, honestidade e conduta ilibada, porque é isso que se espera daqueles que se rogam como protagonistas da defesa da justiça num país, do tamanho do Brasil principalmente. Nós queremos um Brasil saudável, com as instituições funcionando e por isso contamos com você para nos ajudar enquanto iniciativa independente, para divulgar os nossos vídeos, para nos dar feedback, para criticar, para apontar erros, porque é assim que a gente constrói uma relação saudável, não é podendo calar aquele que nos critica. Tá certo? Então, em cima de liberdade de expressão, nós estamos lançando esse novo documentário com o Danilo Gentili para investigar o politicamente correto e a formação de opinião pública e quem são os agentes interessados que fazem parte disso. Vire membro do Brasil Paralelo, tenha acesso a tudo, inscreva-se no canal e, por favor, comente aqui embaixo o que você está acompanhando do caso do STF, o que você achou e eu leio os comentários. Retrocedendo aos comentários do vídeo anterior, senão parece que a gente não lê e parece bobagem, tem muita gente que defendeu a Terra plana nos comentários aqui e tá engraçada a discussão, tô acompanhando ali entusiasmado.
Tem gente também dizendo que nós não devíamos dar palco para a Terra plana, e isso reforça, na verdade, um pouco do que a gente sempre fala. A Terra plana não era o assunto do vídeo, era só um molde para a gente falar de formação de opinião pública. Mas mesmo assim, o fato dela estar tão viva nos comentários e estar tão viva nos debates da internet já denota a importância de tocar no assunto e não ter medo. Porque se é uma besteira a tese de a Terra ser plana, não temos que ter medo de falar sobre ela ser redonda, e mesmo para aqueles que acreditam o contrário, tá bom? Valeu, abraço, até breve.